vamos lá. Amém, amados irmãos? Nós saudamos a todos os presentes com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Também os amados irmãos e aqueles que nos visitam, que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela internet, também saudamos da mesma forma com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Nós vamos iniciar hoje o capítulo de número 4 da Epístola aos Gálatas. E nós vamos ler uma parte, sempre é bom ler um trecho. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, amém? A depender do desenvolver da aula, a gente continua. 4, a partir do primeiro versículo, Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Diz assim a palavra do Senhor: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra e tudo que neles há, nós oramos a Ti nesta hora, ó Deus, suplicando a assistência do Teu Santo Espírito, ó Deus, não só a minha vida, mas a de todos que estão nos acompanhando, presente e remotamente, Senhor, para que Tu fales aos nossos corações, nos ensine, possamos, ó Deus, sair ao final da aula Te amando mais, ó Deus, em resposta ao Teu grande amor, que excede todo o entendimento. Oramos agradecidos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Queridos, o apóstolo, ele veio no capítulo 3, principalmente na parte final, quem tem acompanhado, mostrando a necessidade que era da lei, que serviu como a palavra chama aio, né? Um termo pouco usado nos dias de hoje, mas que tem a ideia de um pedagogo, de alguém que toma conta de você, para no tempo certo, você então poder avançar para uma nova etapa. Bem? Então, este 4 aqui, ele vai falar da isenção que a graça, o evangelho, nos dá em relação à lei. Esses trechos que nós lemos. E
são versículos muito profundos. Né? Nos versículos 1 e 2, queridos, Paulo vai falar sobre uma situação secular. Né? O que é uma situação secular? Situação do dia a dia, vivida pelos homens, não é uma situação espiritual. Ele vai fazer aqui uma analogia, como o Senhor Jesus fazia muito também, enquanto pregava o evangelho, né? Usava também parábolas e fazia analogias com situações reais da vida, para que eles viessem a entender o plano espiritual. Não é? Por isso que o apóstolo ele vai estar sempre, se os irmãos atentarem nas suas cartas, vamos dizer assim, exortando os crentes em Cristo Jesus a estarem com a mente nas coisas que são do alto. Não é? Isto é por fé, porque estamos na terra, mas nós pensamos nas coisas que são do alto. Amém, queridos? Então, ele vai dizer o seguinte, olha, e vai depender também da sua versão. Eu estou com as duas aqui, a revista corrigida, e eu imprimi aqui a revista aí atualizada. A gente vai ver aqui se a gente consegue. Digo, pois, que todo tempo, né, em que o herdeiro... Então já estamos vendo aí que tem um herdeiro. Tem a situação de alguém que tem um filho. O herdeiro é menino. E na versão na atualizada, o herdeiro é menor. Tá? Menor de idade. Em nada difere do servo ou do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Mas, estando debaixo de tutores e curadores, né, ou seja, são termos técnicos e jurídicos até o dia de hoje, de pessoas que não só administram a vida pessoal do menor, e a gente viu na aula passada, quem acompanhou, seja remotamente ou não, que não era aquela senhorinha, né, que a gente fala com a gravatinha borboleta, alisando o cabelinho da criancinha, né, com medo do pai. Não, era um negócio bem... Tá? Isso para mostrar como a lei era difícil também. Não só a lei, para os pagãos, nós vamos ver isso. Às vezes eram coisas mais difíceis do que a lei falada por Deus. E isso nós vemos nos dias de hoje. O paganismo, os deuses estranhos requerem dos seus fiéis coisas que, se contarmos, ninguém vai acreditar, né? E as pessoas fazem infidelidade. Tá? Então, esse trecho que Paulo vai estar falando, como ele está falando com a igreja, vocês vão observar que, ora, o versículo é mais aplicável aos judeus que se tornaram cristãos, e ora, ele é mais aplicável aos pagãos que se tornaram cristãos. Amém? Mas a igreja é uma só. Então esse menor está debaixo de tutores e curadores, porque um cuidava muito da vida pessoal e o outro cuidava muito dos bens. De toda uma espécie de mordomo. A palavra, uma delas aqui é aquela usada por Senhor Jesus lá, do mordomo. Né? Quem é o mordomo fiel, tal? Ou seja, esse que guarda as coisas do pai para o filho. Né? Então ele está debaixo dessas pessoas, lembre-se, coisas do mundo real, principalmente da época, até o tempo determinado pelo pai. Vamos dar uma paradinha aqui. Por que nós paramos um pouquinho aqui? Tempo determinado pelo pai. Porque existiam, queridos, idades fixas, tá? Nós não vamos adentrar nisso. Isso pode ser um assunto falado só num dia, por exemplo, mas não é o objetivo aqui. Tá? Existiam idades fixas, como ainda existe no judaísmo, de você, por exemplo, passar não necessariamente por herdeiro, mas deixar de ser considerado religiosamente um menor
e passar a ser responsável pela sua vida no que diz respeito à observância da lei. Então existia naquela época, tanto na cultura judaica, como na cultura grega, idade fixa para menino e menina, e na cultura romana. Amém? Então, até hoje, se alguém tem algum amigo judeu, ou já teve no passado, já deve ter recebido algum convite para quando o menino vai se tornar um responsável. Já não é considerado uma criancinha. Tem até o nome, mitzvah. A menina é um pouquinho antes, o menino é um ano depois. Mais ou menos 13, 12 anos. Tá? São idades fixas, é uma grande festividade. É uma manhã inteira com o rabino falando, tal. Aí ele já é um homem que pode administrar seus bens? Não. Mas é como se ele jurasse solenemente diante dos seus pais de que ele vai que o pai não é mais responsável pelos erros perante a Torá. Por exemplo, tá? Amém? Nós não vamos nos deter nisso. Eu recebi 2 convites desses para ele. Eu não pude ir em nenhum dos 2. Né? Acho que foi Deus que me deu, não sei se é livramento, que não é, mas eu não fui aí agradecer aos pais, pedir perdão, né? Eu recebi 2. E aí, meus queridos, amados irmãos, o grego também tinha. Agora, o que é que Paulo está usando aqui? Ele está usando o conceito romano. Amém? Está escrito aqui? Não, mas é um EBD, não é? Então, sendo um EBD, não sendo uma pregação, não é a mensagem de hoje, não é? A mensagem é outro irmão que vai trazer. Sendo um EBD, a gente dá esse detalhe, tá bom? Então, dentro dessas culturas, Paulo está usando o conceito romano. E no conceito romano não tinha idade pré-estabelecida. Sabe qual era a idade que o menor deixava de ter tutores e curadores? A determinada pelo pai. Os irmãos já estão encadeando, eu tenho certeza, nas suas mentes com o espiritual. Os irmãos já estão encadeando, né, com o espiritual. A determinada pelo pai. Lembra que nós já estudamos aqui no livro de Gálatas que Deus fala de um descendente, de uma posteridade em relação a Abraão? Que viria? Então vamos continuar. O que é que diz no 3? Tá? Então nós vimos aqui que o conceito usado por Paulo é o romano. Por que Paulo usa o romano, não o judaico e não o grego? Primeiro que o judaico só ia servir para o judeu. O grego para o grupo helenista. O romano, esse sim, era o império vigente que dominava tudo. Não só lá na península da Itália, como todo o mundo a oriente deles. E boa parte do ocidente. Então era o império dominante. Todos conheciam, tá? Isso. Então esse é diferente. Não é quando você chega em determinada idade. É na idade determinada pelo pai. Aí Paulo agora vai dizer o espiritual, tá? Ele vai dizer o espiritual. Por curiosidade, amados, eu anotei aqui, tá? Por isso que eu falei, a gente vai estudando o livro de Gálatas aos pouquinhos. Eu dei uns 3, 4 meses para a gente estudar isso, né? Todo. Eu não sei exatamente quantos domingos já tem, mas eu acho que já tem mais de 4. Uns 5, 6, não é? Por aí. Eu acho que vai levar realmente uns 12 domingos. Não é? Porque a gente estuda devagar, com calma. Por curiosidade, quando o pai determinava, aí existia todos os anos uma festa no Império Romano para essas passagens nas suas cidades. A festinha era chamada Liberalia. Tá? Era um festival que acontecia todo dia 17 de março. Então, todo o império, que se por acaso algum pai... Mas só que não era de acordo com a idade, era no ano que o pai determinasse. Você podia ter 18, 20, 21, 19, tá?
E o que é que acontecia? Interessante, o que é que acontecia para efeitos simbólicos, né? Curiosidade, amado, aproveitando aqui uns minutinhos, a curiosidade. Os meninos ofereciam, porque era uma festa pagã, lembre-se que não era o rito judaico, os meninos ofereciam ao deus Apolo uma bola. É como se dissesse, porque a questão do futebol ou de se brincar com bola é muito antiga, é antes de Cristo. Agora, o futebol moderno que nós conhecemos é criado pelo todo mundo. O inglês inventou o futebol, ele inventou o futebol com essas regras modernas, tal, da Inglaterra. Mas se brincar com algo redondo, isso já existia no mundo todo, de passar a bola para um lado. O menino, simbolicamente, ou o rapaz, pegava dos seus brinquedos uma bola e oferecia. E as meninas ofereciam uma boneca. Dizendo assim, eu não sou mais, agora eu sou responsável. Tá? Mas a gente vê que o mundo não está muito distante, as coisas, é tudo muito parecido, irmãos. E a influência romana, eu já falei para os irmãos, o direito, praticamente no mundo todo, deriva do Império Romano. Só que tem variantes, né? E aí eu já falei, segundo um advogado amigo meu, trabalhei com ele há muitos anos no Centro de Militares, nós pegamos a pior vertente do Império Romano, do direito, no Brasil. Tinha várias vertentes, a pior veio para o Brasil. Das diversas, né, linhas. Mas isso é outro assunto. Então, dito o 1 e o 2, que é um caso concreto, nós já entendemos, aí Paulo vai fazer o que agora no 3? Trazer para o espiritual. Aí ele vai trazer para o espiritual. Ele vai dizer assim, assim também nós, né? Assim também nós, mas claro que não no literal. Nós não passamos por esse procedimento romano de saída do estado menor, tal. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Tá? Mandou com um propósito, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Calma que tem muita coisa aqui. Então, olha a comparação. Assim também nós, quando éramos meninos. O que é que ele está dizendo? Nós, quando éramos meninos, para os judeus, era o período que eles estavam na lei. Eles precisavam de tutores e curadores. A lei serviu disso para eles. O não observar a lei, tá? O não observar a lei fala da impossibilidade do homem insuficiência, mas não confundir, meus queridos, essa questão com o homem perverso, mau e ímpio. E aqueles homens que, apesar de não serem, ou não poderem, como todo ser humano, observar 100%, eles buscavam isso. Por exemplo, Zacarias, pai de João Batista, e Isabel. O que é que a Bíblia fala deles em termos de testemunho? Eles eram tementes a Deus e observadores de todas as coisas de Deus. Não é? Profeta Daniel, lá na Babilônia, não tinha como ele cumprir a lei, não tinha nem mais templo, mas naquilo que ele podia, ele fazia. Então, percebe? Dentro daquilo ali. Então, os estudiosos falam muito na ideia de uma prisão, mas sim uma prisão que era para o bem. É como se fosse nós estivéssemos aprisionados no passado, se nós seguíssemos a Deus no legalismo, por exemplo, com temor, mas que um dia nós seríamos libertos para algo que vai além disso, da relação causa e efeito, porque a lei é causa e efeito. Você fez isso, consequência aquilo. É ruim? Não, está correto. É inclusive utilizado nos dias de hoje, na legislação, né? Fez aquilo, você é digno de receber isso para o seu bem, está correto. Ou o inverso, você fez aquilo errado, consequência, coisas erradas. Mas os estudiosos também falam que o sentido não era no sentido como todo mundo imagina, estar na prisão, essa coisa é ruim. Era uma espécie de te guardar das influências do mundo lá fora.
Você estava crescendo, de fato, sem a sua liberdade, porque você não tinha condições de receber, de administrar a sua vida sozinho. É como se você precisasse ser adestrado primeiro, disciplinado primeiro, e isto que era tão difícil e pesaroso para você, era, na verdade, quase que uma custódia, né? Guardar um bem de valor, para que ele não se corrompa e se contamine lá fora. Não obstante, nós sabemos a história de Israel, como eles se contaminavam, com deuses estranhos, não é? História de reis de Judá que construíram altos, não estou nem falando de Salomão, que construíram altos ou altares dentro do templo de Salomão, para deuses estranhos. Olha que coisa! Já tinha os altos e os altares que eram construídos nos outeiros, debaixo de toda árvore frondosa, para servir a deuses, a todo o exército do céu, sol, lua, estrelas, planetas, que não tinha nada a ver com o povo de Deus. O povo de Deus fazia isso, muita gente. Né? Mas você vai ver que o rei Manassés, ele constrói templos aos deuses estranhos dentro do templo de Salomão. Meu Deus do céu! O rei que mais reinou em termos de tempo em Judá, 55 anos. Então essa palavra está servindo para todo mundo, tá? Então, para a gente entender a questão da lei, existia o povo que era fiel. Não conseguia fazer tudo, mas procurava agradar a Deus naquilo que ainda não era o perfeito, mas eles não tinham ideia que aquilo era passageiro. Eles ainda não tinham essa ideia. Então, Paulo vai dizer, olha, nós também estávamos reduzidos à servidão. Por quê? Porque ele já diz que o menor em nada é diferente do escravo, quando está nessa situação. Por quê? Porque um mordomo, por exemplo, do seu pai, tem muito mais liberdade do que a própria criança, que é o herdeiro verdadeiro. Ou não? Imagina uma pessoa de confiança do chefe da casa, aquele homem, ele vive muito melhor do que o próprio filho. Mas o filho está sendo preparado. Então ele vai fazendo essa comparação que nós estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, né? E aqui cabe uma observação. Essa expressão, rudimentos do mundo, em algumas versões ou interpretações, na verdade, a maioria fala em rudimentos do mundo mesmo, mas muitos entendem como debaixo dos espíritos elementares. É uma tradução. É um estudo assim que vem embaixo de influência de tudo que é maligno. Apesar de estarmos na lei, nós éramos influenciados por tudo que é maligno, que é rudimentos do mundo. Mas os rudimentos aqui do mundo, eu anotei que isso era o chamado ABC do universo. Interessante, ABC do universo. E tinha como regra, quase sempre, essa questão de causa e efeito. Causa e efeito. Fez isso, aquilo. Fez isso, aquilo. Fez isso, aquilo outro. Fez aquilo outro. O ABC do universo. Eu não sei, eu imagino que a maioria não vai lembrar, porque não passou por isso, mas o pessoal mais antigo aí vai lembrar, e talvez aqui a irmã Isabel, que negócio de escola. Eu, quando acho que passei do jardim da infância e do chamado pré-primário, tem uma foto que minha mãe me mostrava, eu acho que era de binóculo. Quem sabe o que é binóculo? Você olha, binóculo. Eu sentadinho, com o uniforme da escola, e tinha uma bancadinha, uma mesa, e as 3 letrinhas, ABC. Era o teu certificado de ABC. Você sabia, ó, a dona Miriam também confirmando aqui. Né? Dona Miriam confirmando, está confirmado. Confirmando aqui. Aquilo ali era um sinal que você sabia já o alfabeto, o ABC. Aquilo ali a gente saía todo orgulhoso. Era uma criança que agora a gente ia para o 1º ano, porque a gente recebeu o diploma do ABC. Não tinha isso, irmã Isabel? O diploma, eu não sei se existe, se minha mãe ainda tem essa foto, mas eu lembro de ter visto, quando eu era mais novinho, ela tinha um maior orgulho lá, eu sentadinho,
Aí todos os alunos batiam uma foto da escolinha, com as 3 letronas, A, B, C. Você passou para um novo nível. Os estudiosos dizem que já naquela época eles usavam as letras também para dizer que você é uma espécie de ABC do universo. Rudimentos. Né? Mas interessante que a gente, quando passa disso, a gente evolui, né? A gente passa e começa a conhecer coisas novas e vai. E a coisa... Só que, amados, lembre-se que Paulo, ele já vem na carta dele dizendo expressões de admiração negativa, né? Gálatas 1,6, maravilho-me que tão depressa, ou admira-me. Isso não é nem um pouco positivo, a gente já viu isso. Maravilha-me aí, né? No 3, ó insensatos Gálatas, que falta de bom senso, né? Então ele já está vindo, ele está aqui começando a mostrar a perplexidade dele. Porque é algo inimaginável alguém querer voltar para os rudimentos, né? Então, amados, a gente estava debaixo desses rudimentos e a gente não tinha como sair só, mas a gente tem um pai, né? Glória a Deus. O que é que a palavra diz? Mas vindo a plenitude dos tempos, e aí, amados, plenitude do tempo, quem pode associar a uma expressão que está no versículo 2? Qualquer irmão pega o microfone. O que é que você acha que plenitude dos tempos, em termo, que é um termo espiritual, né? Equivale aqui a expressão que está no versículo 2, que é do mundo secular. Aqui pode errar, tá? Ninguém é reprovado. Olha só, você lendo o versículo 2, você vai ver algo que vai falar, vou dar uma cola, tem a palavra tempo no meio. Microfone. Mas chegando o tempo de Deus, o tempo... Não, o 2. Então, tá... Eu disse assim, olha só. Não, você perguntou. No 4, está escrito, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho. Aí eu perguntei, Paulo agora já está falando do espiritual, não é isso, amados? Lembra que a gente viu assim também, ou seja, do mesmo jeito que acontece no mundo secular, acontece no espiritual. Aí eu estou querendo dizer, o que é que tinha no secular que a gente pode associar com a palavra plenitude dos tempos? Está no versículo 2. Determinado. Como? É uma expressão. Mas vindo o tempo determinado, mas vindo o tempo determinado por Deus. Não, peraí. Não, lê aí como é que está na sua Bíblia, Claudinho. Mas vindo a plenitude. No versículo 2. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Isso. Essa expressão tempo determinado pelo Pai tem correlação com plenitude dos tempos que Paulo está falando? Sim. É isso que nós estamos vendo, gente. Foi por isso que Paulo citou o versículo 1 e 2. Ele trouxe um caso concreto que acontece na vida real. Amém? Você deixa de ser menor. Na hora que o Pai quer, é o Pai que determina. E ele diz, assim também nós estávamos presos em rudimentos. Mas quando veio a plenitude dos tempos, o tempo exato, dia, hora, cidade que tinha que nascer, cidade de Davi, o que é que Deus fez? Mandou Deus Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então ele nasce dentro desse período dos rudimentos. E nascido de mulher, né, alguns comentaristas falam que é uma forma de Paulo dizer que foi gerado pelo Espírito, não teve homem no circuito. Nascido só de mulher, porque é meio óbvio, não podia ser nascido de homem, né? Homem não engravida, então nascido de mulher, porque ele quis dizer exclusivamente de uma mulher virginal, sob a lei. Então, vocês estão começando a ver a associação do espiritual com o secular? Deus manda o Filho no período da lei. E qual foi o objetivo da vinda do Filho, amados? Em algumas versões vai estar,
resgatar. Em algumas versões. A minha, remir. É a mesma coisa. É libertar alguém mediante o pagamento de um preço. Libertar escravos. Então Jesus veio para nos remir os que estavam debaixo da lei. Para quem serve isso? Para os judeus. Porque os pagãos não estavam debaixo da lei. Então vocês vão ver. Ora ele vai usar coisas para os judeus, ora para os gentios. Mas a igreja é uma só. Foi quebrada o muro, foi derrubado o muro de separação. Está lá em Efésios. Então veio para nos libertar. É como se nós tivéssemos, ainda que guardados sob custódias, debaixo de tutores e curadores, não tínhamos como sair, a não ser quando o pai quisesse. Eu não tenho como sair. Agora o pai mandou o filho. O filho vai e abre. Estou comprando com meu sangue. Você quer continuar no mercado de escravos? Continua. Quer continuar na escuridão? Continua. Não, aqui tá bom no mercado de escravos. A gente joga uma bola aqui. Tá bom. E muita gente continuou, né? Muita gente continuou. Tá? Quem pode ler Colossenses 2:8 e 2:20? Porque quem for lá em Colossenses já leu os dois. 2:8 e 2:20. 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. 20. Vós, filhos, obedecei tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Não, 2:20. Perdão, eu li errado. 2:20. Colossenses. Não, eu li errado, desculpa. Se, pois, estás mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivêssemos no mundo? Amém, irmãos? Obrigado, Cláudia. Tá, obrigado. Você viu como ele está preocupado agora com a igreja de Colosso? Um problema parecido. Tentando voltar o homem liberto em Cristo, vivendo a graça de Cristo, a liberdade de Cristo. As pessoas querem fazer você voltar a observar rudimentos do mundo. As coisas lá de trás. Não toca nisso não, hein? Não toca, não come essa comida aqui não, em determinada época do ano. É relação de causa e efeito. Eu volto a dizer, ela é boa? Ela é boa. Né? Senão a gente se queimaria sem saber. Né? A gente coloca o braço num cano de vapor, vai queimar a mão. Se a gente não tivesse a sensibilidade, então o retirar a mão é um efeito natural de sentir aquilo que está quente. Mas o que Paulo está dizendo, amados, a graça de Deus é algo além disso. A graça de Deus não dá para entender no nível terreno. A liberdade que Deus nos dá vai além da relação de causa e efeito. Por isso que o nome é graça. Por isso que o nome é graça, porque não é por relação de causa e efeito. É algo muito maior que nós não podemos imaginar. Podemos ler aí, daí para o Hermélio, que é bem conhecido o texto. Seu Hermélio, de volta, Romanos 6:23, que a gente já sabe de cabeça. Vamos fazer a comparação. Romanos 6:23. Para vocês entenderem que a graça, amados, é algo que está muito além da causa e efeito. O pessoal está trazendo, muitas vezes, vocês para os rudimentos. Porque o salário do pecado é a morte. Causa e efeito. Você trabalhou, está recebendo o seu salário. Amém. Causa e efeito. O salário do pecado é a morte. Agora vamos ver se tem salário da vida ou é outra coisa muito superior ao salário da vida. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. É salário? É causa e efeito? É graça. É graça, mano.
Dom gratuito. Consciência, para trocar essa consciência não é fácil, só pelo Espírito. É graça, é favor merecido, não é causa e efeito. O salário do pecado é justo. Todo mundo está destinado à morte. Todos pecaram. Aí vem Jesus e traz um conceito que fica todo mundo, como assim? E ele vem no período da lei, para libertar o homem disso. Mas no tempo determinado pelo Pai. Glória a Jesus. Isso aqui, está vendo, irmãos? Os versículozinhos assim parecem. A pessoa lê para remir os que estavam debaixo da lei. Aí, olha que coisa mais bonita ainda, meus amados. Preste atenção. Não tem problema se a aula acabar no 6, não tem problema. O problema é a gente sair entendendo. Você estava debaixo da lei, tá? Então você foi resgatado, remido, liberto. Amém? Se você foi liberto, como é que você foi liberto? Pela morte de Jesus. Ele morreu, cumpriu toda a lei, porque nenhum homem cumpria 100%, então não tinha como ser justo, literalmente, aos olhos de Deus, 100%, só Jesus, né? Ele morre no meu e no seu lugar, porque a palavra vai dizer que ele morre, mas ele tem uma vida sem pecado, o pecado que ele leva é o meu e o seu pecado, e agora nós somos livres, estamos justos, sem pecado. Só que, acaba por aí? Não. Qual a finalidade disso que Paulo está dizendo aqui? A fim de recebermos a adoção de filhos. A fim de recebermos a adoção de filhos. Amados, isso aqui, Deus, ele não contente com você liberto, ele diz, não basta ser livre. Eu quero você na minha família. Eu quero ser teu pai. Não basta ser livre. Vem para debaixo do meu guarda-chuva. Vem para debaixo do meu guarda-chuva, irmãos. Isso aqui é muito profundo. Você não tem como ir para debaixo de Deus em pecado. Não tem. Você está no mundo. Você quer participar da família de Deus? O que é que ele faz? Limpa todo mundo primeiro do pecado. Quem crê, eu vou adotar. E vou mandar o meu espírito, o espírito do meu filho, para que ele seja tão herdeiro quanto o meu filho é. Co-herdeiros. Olha a progressão das coisas, amados. Libertação, adoção, herança. E que herança, hein? E que herança! Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem subiu ao coração de homem algum que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso, amado. Por isso que eu falo, Gálatas é muito igreja, irmãos. Que carta para a igreja. A igreja não pode desprezar essa carta. Carta nenhuma, a Bíblia é toda. Mas a carta aos Gálatas, quando você tiver com alguma dificuldade, vai lá e lê, e depois faz uma pergunta, Deus, o Senhor me ama? Vai dar a resposta a você mesmo. Ele te libertou, nós não fomos comprados nem com ouro, nem com prata corruptível, mas pelo precioso sangue de Cristo. Quem fala isso é o apóstolo Pedro, na sua carta, primeira carta, né? Então, amados, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim, é um passo seguinte, consequência de recebermos a adoção de filhos. E por quê? Aí a gente passa por 6. E por quê? Ou seja, e justamente porque você se tornou agora filho, tem um bom... Meu amado, é bênção, né? É de bênção e bênção. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Entendeu?
É muita bênção, amados. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de quem? Do seu Filho, que clama Abba, Pai. Olha só. Quem pode ler Marcos 14, 36? Marcos 14, 36. Jesus no Getsemane. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Quem está falando? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se dirigindo ao Deus Pai dessa forma íntima. Abba, Pai, Abba é o aramaico e Pai é do pater, do grego, tá? Abba, Pai. A maneira íntima, né? Papai, meu paizinho, ou seja, você agora é da família, lembre-se disso. Se foi liberto, agora aqui era o filho unigênito. O que é que Paulo está dizendo para nós, irmãos? Presta atenção. Jesus não falava assim com o Pai, mas você viu algum discípulo fazendo isso? Abba, Pai? Ele está dizendo para nós que uma vez libertos e inseridos na família do Pai, a gente pode orar do mesmo jeito que Jesus. É da mesma família. É isso que ele está dizendo. A gente pode também se chegar ao Pai como Jesus chegou ao Pai quando estava aqui na terra. Você está entendendo o negócio, meu amado? De que família você faz parte? Isso é muito profundo. De que família? Nós temos um Pai. Nós temos um Pai. Entendeu? Agora, as coisas, por que não foi antes, por que não foi depois? Deus não dá a satisfação do seu tempo. Na plenitude dos tempos, no tempo que Ele quis, não compete a vós saber os tempos e as estações estabelecidas pelo Pai, pelo seu próprio querer ou poder. Atos 1. Vai e faz o que o que eu mandei. Não é? Jesus fazia a vontade do Pai. E a gente faz a vontade do Pai e do Filho. Vamos buscar isso, né? A gente não consegue o padrão Jesus, mas dá para viver buscando agradar a Deus. Tudo tem um começo, não é? Tudo tem um começo. Caminhada no deserto do povo, né? Caminhada no deserto. Ela é simbólica também, né? Todo o povo que saiu adulto, só 2 entraram. Os outros nasceram ou eram crianças quando saíram, mas os adultos murmuraram e morreram. O que é que isso quer dizer para nós? Que o velho homem morre e só entra na terra o novo homem. Hã? É o novo homem que entra. E porque sois filhos, amados, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama Abba, Pai, né? Que coisa maravilhosa, amados. Que coisa maravilhosa. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Você observa que sempre tem Cristo. Se você tirar Cristo da equação, acabou. Não, eu e Deus direto assim. Mas é porque tem Cristo. Que a obra quem fez foi Cristo. A nós coube crer ou não. Não é por obras nossas. Nós não fizemos nada. Né? A luz veio ao mundo. Está lá em João capítulo 3. Mas os homens, em sua grande maioria, amaram mais as trevas. Mas a luz se apresentou. Não é isso? A luz se apresentou. A questão dos homens amarem mais as trevas, né, isso é bom porque fica registrado, porque a pessoa jamais vai poder dizer
que a luz não se apresentou para mim. Não, se apresentou direitinho. Deixa eu ver aqui, João 3,19. 3,19? Isso. Vou ler aqui exatamente. João 3,19, irmãos, vai dizer, ó. E a condenação é esta. Ele está falando daqui da condenação dos que não creram. Que a luz, quem é a luz do mundo? Jesus. Veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, tá? As suas obras eram más, mas Deus dá a oportunidade de você mudar, de você morrer para aquilo, dá, ele é a luz, ele está mostrando a verdade. Não é? Ele está mostrando a verdade, amados. Então essa condição aqui é interessante. Eu queria comentar também com vocês algo muito... É interessante que a nossa condição, né? Eu sempre imaginei isso na Bíblia, e lendo agora que eu fiquei mais convicto ainda. A nossa condição que Deus tem preparado para nós e para todos os filhos é melhor do que a de Adão, quando Adão não pecava. Isso é fato. Você vê Adão chamando Deus de pai ou Deus chamando Adão de filho? Não tem isso. Ele era imagem e semelhança de Deus para ser o grande gestor da criação. Deus falou, olha, tudo vai estar submetido a vocês. Os animais, tudo. Vocês, eu vou passar aqui todo dia, a viração do dia, não é? Aqui no... Tudo. Aí a gente fala, não, Deus vai restaurar novamente. Claro, é uma forma de restauração da intimidade com Deus? Sim. Mas o estado que a gente vai estar é maior. Porque Deus está dizendo, vocês vão ser parte da minha família como meu filho unigênito é. Mais do que um ser criado que me obedece e está acima de toda a criação, vocês agora são herdeiros de tudo, igual a ele. Co-herdeiro. Por isso que na carta aos Hebreus, Jesus diz assim, o escritor aos Hebreus diz assim, que Jesus não tem vergonha de nos chamar irmãos. Por quê? Porque ele tinha tudo para ter vergonha. Vasos de barro, ruim como a gente. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então ele não tem vergonha de nos chamar irmãos. A gente tem que crer nisso. Porque se você for ficar ouvindo aí rudimentos do mundo, ele vai ficar falando do pecado, aquilo causa aquilo, que não sei o que, papapá. E você diz, não, eu fui comprado por bom preço. Eu não vou cair nessa conversa dos rudimentos do mundo. Jesus já veio, me libertou da escravidão. Eu vivo pela graça, por isso que Paulo vai dizer nessa mesma carta, né? Quando ele repreende a Pedro, logo em seguida, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, não é só essa questão. Ele quando diz, mas a vida que agora vivo, ou seja, ele reconhece que é problemático ali a vida que agora vivo. Porque ele vai dizer, a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela graça de Deus, que morreu por mim. Entendeu? O interior dele está sempre pronto a servir a Deus. Ele vai escrever em Romanos 7. Mas essa carne que se corrompe, ele vive pela fé. Tá? Então a situação nossa, irmãos, nós não vamos ser restaurados à condição de Adão. Vai ser um negócio muito superior a isso. Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Jesus falou também, alguma dica assim para a gente, nós não seremos anjos, mas ele falou, serão como os anjos. Então o nosso corpo vai ser um corpo glorioso, diferente. Ele vai ressuscitar de maneira gloriosa, e não exatamente, então o status é maior. Você foi liberto, você foi adotado, e você, por ser adotado, você é co-herdeiro com Cristo. Amém? Pouca coisa, né? A situação do crente, pouca coisa. Mas quando não conhecias a Deus, você observa agora, amados, que nesse versículo 8, lembra que eu falei para os amados, que ele alterna as falas entre práticas só que os judeus conheciam e práticas pagãs, porque a igreja é uma só?
Então, na comunidade tinha dos dois, tá? E a comunidade, apesar de ter origem pagã, conhecia bem o judaísmo, principalmente por causa dos falsos irmãos que ensinaram tudo do judaísmo para eles, querendo que eles voltassem a praticar o judaísmo para depois ir para Cristo, como condição para ser cristão. Né? Ou seja, é o rudimento, é o ABC, eu vou voltar para o ABC? Tinha 6 anos de idade, 7 anos, sei lá. O ABC do universo. Mas quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Quem, por excelência, eram assim? Os gentios, né? Tá certo? O judeu não faz sentido você dizer isso. Embora, como eu falei, muitos e muitos judeus, né, serviram, infelizmente, a deuses estranhos, também a deuses dos povos pagãos. Aí era uma plena desobediência. Né? Uma coisa é você não conseguir cumprir toda a lei. Outra coisa é você fazer perversamente, propositadamente, de um coração maldoso, aquilo que você sabe que Deus não se agrada. Saul vai consultar a pitonissa, adivinha, necromante. Né? Salomão, no final da sua vida, devido às suas concubinas e esposas, constrói diversos templos para deuses estranhos nas montanhas ali em torno de Jerusalém. Então, amados, mas quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são Deus. Então, Paulo aqui já está descaracterizando todos aqueles ritos que vocês servem ou serviam no passado, melhor dizendo, nem Deus é, tá? Aquilo ali nem Deus é. É coisa, isso é diabo, são espíritos malignos, demônios, são coisas demoníacas. Mas agora, e aqui vem outro detalhe importante, meus queridos, preste atenção nisso, é muito importante para nós. Mas agora, no momento que Paulo está escrevendo, eles estão ouvindo a carta, e nós aqui também, conhecendo a Deus, ou, vírgula, esse ou, vírgula é importante, conhecendo a Deus, ou, vírgula, antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo os quereis servir? Qual é a diferença aqui, amados? Quando Paulo fala conhecendo a Deus, agora, ele vai dizer, opa, eu troquei a frase. Mais importante do que você conhecer a Deus, é Deus te conhecer. É isso que ele está dizendo aqui. Não é que está errado. É escrito aqui assim. Conhecendo a Deus, porque vai ter gente que conhece a Deus naquele dia lá, o Mateus 7, 21, 23, né? Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos isso, aquilo, outro, e o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, né? Nunca vos conheci. Vocês me conheceram, mas eu nunca conheci vocês, ou seja, vocês dizem ter intimidade comigo, mas eu nunca, até onde eu saiba, nunca estive nas recâmaras com vocês. O pessoal que foi curado, muita gente que foi salva de verdade, porque eles eram ovelhinhas, mas vocês eram lobo em pele de cordeiro. Nunca vos conheci. Então Paulo vai dizer, opa, tem um detalhe aqui. É importante conhecer a Deus, lógico, mas mais importante do que isso é que Deus conheça você. Porque no dia da colheita, no dia que vierem os anjos para separarem os escolhidos de Deus dos 4 cantos da terra, a gente quer estar do lado direito das ovelhas. Porque do lado esquerdo vão ficar os bodes. Ele faz essa comparação. Não é que o animal bode é algo ruim, não é isso. Não é? Nem a serpente, não, é reino animal. Está ali. É uma... A serpente ela tem essa tipologia principalmente de demônio, porque é um ser que rastejante e que come do pó da terra. Então, nenhum animal melhor do que isso aí que ficou. Porque é alguém que não quer saber de nada do céu. A vida dela é toda rastejante aqui na terra. Toda. Não é? Então, amados, isso aqui tem muita importância. Conhecendo a Deus, agora, porque vocês serviam a deuses que sequer eram deuses,
mas conhecendo a Deus. Que Deus? O que criou os céus, terra, os homens. Né? Antes sendo conhecidos de Deus, e aí vem a perplexidade. Como é que vocês querem outra vez tornar os rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Nós já falamos dos rudimentos. Vocês querem voltar, e ainda mais imagina voltar para o paganismo. Não é? Daria no mesmo voltar para a lei depois que você conheceu. Mas o paganismo não é pior, porque você sequer está tentando agradar ao Deus verdadeiro. É um Deus que nem existe. São demônios te manipulando. E o da lei está tentando voltar a Deus. Né? Então, enquanto o homem está nessa situação, né, Paulo vai falar isso mais na frente, é como se tivesse um véu, né, no rosto dele. Estivesse preso a isso. Então ele está falando muito, amados, que o evangelho nos isenta da lei e a graça, para a gente entender que a graça ela vai muito além de causa e efeito. Porque se fosse por causa e efeito, e a graça não conviveria, não tinha como conviver com isso. Na verdade, causa e efeito, todo mundo vai para o inferno. Todo mundo vai para o inferno. Pouco, o que pecou pouco, o que pecou muito. Então a graça vem, ela quebra isso tudo, te favorece, paga a sua dívida toda, ou seja, quer dizer que não é que você não pecou, alguém pagou tudo, né? Como diz o pastor na paga do banco de dados também, dos teus pecados não me lembrarei jamais, quando é citado lá o Salmo 32, Davi lá em Romanos, o pastor já trouxe essa aula para a gente, né? Nem na memória fica. Não só é quitado, como não fica mais registrado. Não é isso, pastor? Não fica nem registrado o que é que você fez. Não tem registro. Era um robô que falava isso no filme. Não tem registro. Quando a gente era criança, viu? Não tem registro. Né? Amados, guardais. Aí ele vai dizer aqui, estamos indo para o final, guardais dias, meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Tá? Foi até aqui que a gente leu. Então está terminando, é isso mesmo. O que é que Paulo está dizendo? Amados, vocês estão começando a incluir. Não só tinha um problema da circuncisão, que a gente já superou, agora vocês estão guardando dias. Qual o dia por excelência da lei que o pessoal ia guardar? Sábado. Como condição para salvar. Não há problema nenhum se alguém quer fazer o culto aos sábados. A igreja que se reúne só no sábado, que entende que é o dia do descanso. Mas se ela disser, se a pessoa não guardar, vai para o inferno, ela está condicionando a salvação a isso. Ou seja, é Jesus Cristo mais alguma coisa. E é Jesus Cristo mais nada. Ou eu creio nele ou não. Ou eu creio nele ou não. Aí ele está dizendo, vocês estão guardando o dia, meses, porque existiam as festas das luas novas do judeu, era todo mês, tem lua nova. Tempos, eram as festividades que estão lá em Levítico 23. Os pagãos vão ter que ter essa festividade de novo? Páscoa, Pentecoste, não sei o quê, tal, judaico. E anos, né? Por exemplo, ano da remissão, tinha aquele no 7º ano e tinha o grandão mesmo, que era 7 períodos de 7 anos, no 50º ano, depois de 49 anos. Ou seja, isso é coisa de causa e efeito, legalismo. Aí Paulo, quando ele diz, né, vamos ficar de pé para terminar, quando ele diz receio de vós, o que ele está dizendo assim, o que ele está dizendo é, faz de conta, tá, irmão? Que eu sou o Paulo aqui, faz de conta. Assim, eu temo, não sei o que eu estou falando, eu temo de ter perdido meu tempo com vocês. Trazendo para a linguagem de hoje, tá? Vocês estão guardando esse negócio desses dias como condição para a salvação? Você quer participar da festa? Pode, que Paulo participava também, mas ele já sabia, primeiro, porque ele era judeu de fato, estava na transição, e segundo, ele já sabia que a salvação não era por causa daquilo. Ele queria ganhar, ele sempre disse, os da nação dele. Como ele queria ganhar os da nação dele para Cristo? Sempre quis. Romanos 9. Se vai lá em Romanos 9, Paulo queria ganhar os da nação. Então ele conclui essa parte, né? Eu receio que na outra versão, receio que vos tenha eu trabalhado em vão.
para convosco. Né? É como se fosse assim, será que eu trabalhei em vão, gente? Porque ele está escrevendo, né? Então ele passou lá na primeira viagem da ida e na volta nessas cidades da Galácia. É como se tivesse, gente, será que foi em vão? Não é? É aquela coisa, é aquela afirmação reflexiva. Ele sabe que não é em vão, mas ele sabe pelo Espírito que vai sensibilizar os amados irmãos. Os irmãos vão ler aquilo ali e dizer, meu Deus. Amém? Terminamos por aqui hoje, versículo 11. E foi ao correto, porque a partir do 12 até o 20, já há uma mudança, tá? Ele vai falar um pouquinho do período que ele teve lá. Como foi o relacionamento dele com os Gálatas e dos Gálatas para com ele. A partir do 20, tá bom? A partir do 20 não, desculpe, do 12 ao 20. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós glorificamos e nós bendizemos o Teu nome pelo período de estudo da Tua Santa Palavra nesta manhã. Nos dá, Senhor, um intervalo abençoado, renova as nossas forças, prepara os nossos corações como um solo fértil para assimilar, Senhor, a boa chuva, a água que vem do céu e que rega cada solo e que cada um venha a produzir conforme, ó Deus, a abundância que certamente tens preparado para nós. Nos abençoa, somos gratos por tudo, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.